Olá, meu nome é Beatriz e eu vou fazer uma apresentação sobre Big Data, que foi proposta pelo professor na disciplina de Bancos de Dados 1 na Universidade Federal Fluminense. Introdução: a quantidade de dados cresce a cada dia, assim como a possibilidade para sua utilização. Neste sentido, um dos maiores desafios está na análise desses dados e na compreensão de como eles podem melhorar os negócios. Como pode ser visto na imagem, o volume de dados vem aumentando gradativamente desde meados do século XIX, havendo um grande aumento no final da década de 90. Mas afinal, o que é Big Data? Big Data é um termo amplamente utilizado na atualidade para nomear conjuntos de dados muito grandes ou complexos, que os aplicativos de processamento de dados tradicionais ainda não conseguem lidar. O conceito de Big Data pode ser melhor explicado pela definição dos três Vs. Segundo Gartner, Big Data faz referência ao grande volume, variedade e velocidade de dados que demandam formas inovadoras e rentáveis de processamento da informação, para melhor percepção e tomada de decisão. Os três Vs se referem ao volume, à variedade e à velocidade. Volume. O tamanho dos dados disponíveis tem crescido muito nos últimos anos, assim como o número de dispositivos conectados. Como pode ser visto na imagem, o número de dispositivos tem praticamente dobrado a cada 5 anos, e, com isso, temos um número maior de aparelhos conectados do que de pessoas no planeta. Com isso, o volume de dados que circulam pela internet tem aumentado bastante. Como pode ser visto na imagem, em um minuto acontecem 900 mil logins no Facebook e 4,1 milhões de vídeos são assistidos no YouTube, sem contar com o volume de dados provenientes de outros sites e aplicações. Variedade. A variedade de dados também é considerada como um dos pilares do Big Data. Afinal, os dados podem ser apresentados em diversos formatos e tipos. Texto puro, foto, áudio, vídeo, web, dados de GPS, dados de sensores, bancos de dados relacionais, documentos, SMS, PDF, Flash, etc, etc, etc. Não há mais controle sobre o formato dos dados de entrada. A estrutura não pode mais ser imposta como no passado para manter o controle sobre a análise. À medida que novas aplicações são introduzidas, novos formatos de dados ganham vida. Existem dois tipos de dados circulando pela internet: os estruturados e os não estruturados. De uma forma simplificada, dados estruturados são aqueles que apresentam um formato específico, como tabelas e documentos de texto. Já os dados não estruturados não apresentam esse tamanho pré-definido. Um exemplo desse tipo de dados são os vídeos, os arquivos de som e as imagens. Vale ressaltar que os dados não estruturados são responsáveis por mais ou menos 80% dos dados que circulam na internet hoje em dia. Velocidade. Inicialmente, as empresas analisavam seus dados utilizando um processo em lote, ou seja, pegava um pedaço de dados, enviava um trabalho para o servidor e aguardava a entrega do resultado. Esse esquema funciona quando a taxa de entrada de dados é mais lenta que a taxa de processamento em lote, e quando o resultado é útil apesar do atraso. Com as novas fontes de dados, como aplicativos sociais e móveis, o processo em lote é interrompido. Os dados agora são transmitidos para o servidor em tempo real, de forma contínua. O resultado só é útil se o atraso for muito curto. Como toda tecnologia, o Big Data apresenta alguns desafios. Os maiores desafios são armazenamento, processamento e análise de dados, além da falta de profissionais qualificados no mercado para lidarem com esse tipo de tecnologia. Desafio no armazenamento de dados. Tendo em vista que estamos tratando de uma tecnologia feita para um grande volume de dados, o que pode ser feito para armazenar, estruturar e constar esses dados? Para o armazenamento de dados, pode ser utilizado o NoSQL, que é um conjunto de conceitos que permite o processamento rápido e eficiente de conjuntos de dados com foco em desempenho, confiabilidade e agilidade. O NoSQL permite diferentes formas de armazenamento. Ele é não relacional e pode ser orientado a chave-valor, colunas, grafos e documentos,
ao contrário do SQL relacional, que foi aquele que nós estudamos nessa matéria. Desafio no processamento de dados. Para o processamento de dados, temos o Hadoop, que é uma solução open source que permite a execução de aplicações de Big Data utilizando milhares de máquinas. Ele oferece recursos de armazenamento, gerenciamento e processamento distribuído de dados, e tem como principais benefícios a redução de custos, escalabilidade, flexibilidade e desempenho. O Hadoop é utilizado por grandes empresas, como a Nokia, Dell, Spotify, eBay, Itaú, Samsung, Visa, Ford, Globo.com, entre outras. Além do Hadoop, existem outras tecnologias para o processamento de dados, como a Apache Storm e o IBM Watson. Desafio na análise de dados. Existem várias soluções para análise de grandes volumes de dados, como mineração de dados, aprendizado de máquinas, deep learning, entre outros. Desafio em encontrar profissionais capacitados. Há uma carência de profissionais capacitados para lidar com a tecnologia de Big Data no mercado brasileiro, como pode ser visto nos anúncios. A profissão de cientista de dados foi eleita como profissão do ano pelo site americano de empregos careercast.com, considerando critérios como ambiente de trabalho, renda, nível de estresse e perspectiva de contratação. Vale ressaltar que um projeto de Big Data deve ser formado por uma equipe multidisciplinar, altamente qualificada, com profissionais de TI, estatística, analytics, negócios e engenharia. Quem já usou Big Data? Várias empresas investiram em Big Data para melhorar a experiência de seus clientes e, consequentemente, aumentar seu lucro. O Ministério da Justiça brasileiro possui uma Data Warehouse, ou seja, um banco de dados, com mais de 1 bilhão de registros, além de um poderoso supercomputador da IBM chamado Watson, capaz de coletar, agrupar e processar petabytes de dados em frações de segundos. O objetivo do Ministério com o uso de Big Data é identificar indícios de ações ilícitas, sobretudo ligadas à lavagem de dinheiro. A Nike fechou uma parceria com uma empresa especialista em tecnologia, no intuito de desenvolver um software que fosse usado por praticantes de running, informando a eles frequência de batimentos cardíacos, velocidade, quantidade de passos dados, distância percorrida e muitos outros dados. O pulo do gato, neste caso, foi integrar esse app com as redes sociais, estimulando os amigos e fãs de corrida a compartilhar suas experiências e informações, proporcionando uma certa competição entre os atletas. O estímulo a esse comportamento multiplicou exponencialmente a quantidade de dados gerados diariamente, os quais são usados pela Nike para compreender seu público, melhorar seus produtos e desenvolver novos modelos de tênis e roupas esportivas. Uber. No minuto em que você clica no seu aplicativo da Uber, Big Data também está lá, dando suporte para que se ache um motorista nas cidades onde está o serviço. Além disso, antes de você entrar no carro, os serviços de GPS já cruzaram tantos dados de quilometragem, ruas, tarifas e tempo em um algoritmo refinado, que determinam previamente o tempo estimado de viagem e quanto ela custará. E se você mudar de ideia sobre seu destino no meio do trajeto, não tem problema. Em tempo real, o aplicativo refaz o caminho, vê as condições de tráfego e você já está em um novo trajeto com um novo preço. Danone. A Danone tinha necessidade de melhorar sua cadeia logística na distribuição do iogurte grego, pois o produto perecia com rapidez e por isso ele precisava ser produzido e entregue ao varejo em sincronia quase matemática. Isso se tornou possível apenas com o cruzamento de informações de rotas, tempos de entrega e prazo de validade. American Express. A American Express, empresa norte-americana de serviços financeiros, passou a investir em Big Data ao perceber que os insights gerados pelas ferramentas tradicionais de BI não estavam sendo suficientes para diminuir as taxas de cancelamento de seus clientes. A companhia desenvolveu sofisticados modelos preditivos para analisar históricos de transações dos usuários e de seus cartões de crédito. Após a implementação de uma solução de Big Data em seus processos, a American Express acredita ser capaz, por exemplo, de identificar 24% dos seus clientes australianos que pretendem encerrar suas contas dentro dos próximos 4 meses.
Rolls-Royce. A Rolls-Royce vem implementando soluções de Big Data para otimizar seus processos de manutenção. Os motores e sistemas de propulsão dos veículos da companhia têm centenas de sensores embutidos, que registram todos os detalhes de funcionamento das máquinas e enviam os engenheiros da marca, espalhados pelos centros de serviço da empresa ao redor do mundo, dados em tempo real sobre quaisquer mudanças de desempenho delas. A equipe de engenheiros cruza e analisa esses dados, possibilitando tomadas de decisões rápidas e assertivas para evitar ou resolver qualquer problema de funcionamento dos carros. Segundo a Rolls-Royce, a adoção de tecnologias de Big Data para diagnosticar falhas, corrigi-las e evitá-las de ocorrerem novamente diminuiu significativamente os custos de manutenção de seus veículos. JP Morgan. O dinamismo extremo do mercado financeiro resulta na produção diária de milhões de dados, índices e indicadores, os quais devem ser combinados no intuito de formar direcionamentos mais sólidos do que poderá ocorrer nos próximos minutos. O banco norte-americano JP Morgan trabalha há anos com estudos de algoritmos complexos, conceitos de redes neurais e cruzamentos de dados por meio de sistemas de Big Data Analytics para prever tendências e entender quando comprar ou vender ações de uma forma mais otimizada e inteligente. Por fim, o que podemos esperar da tecnologia de Big Data para os próximos anos? Chatbot, Indústria 4.0, carros autônomos, entre outras coisas, estão sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas. Conclusão. Após a apresentação do tema de Big Data, podemos concluir que a utilização desta tecnologia é muito útil nos dias atuais e a mesma vem crescendo muito nos últimos anos. Por fim, terminamos este trabalho com a seguinte citação de Neelie Kroes: dados são o novo petróleo da era digital e a nova moeda da democracia. Obrigada.